Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos mais uma segunda-feira na nossa aula de gramática. Mas antes de nós começarmos o nosso conteúdo do dia, eu quero mandar os beijinhos especiais de hoje. Os beijinhos de hoje vão para Alice, Anderson, Angela Miranda, Angela Santos, Antônio e Ana Beatriz. Muitos beijinhos para vocês, meus amores! Agora vamos começar a nossa aula. Como vocês podem visualizar aqui no nosso slide, o conteúdo de hoje são verbos no imperativo. Eu acredito que eu já tenha falado sobre esse assunto, até porque o nosso conteúdo Anglo, ele está sempre retomando algumas aulas, alguns conteúdos, porque o nosso conteúdo, ele acontece de modo espiral. A gente vai sempre relembrando, porque um conteúdo complementa o outro, e aí às vezes a gente precisa fazer as revisões. E aí vamos relembrar para que serve o verbo no modo imperativo. Então vamos lá? Nosso primeiro tema aqui no slide é o seguinte: o verbo no modo imperativo. No modo imperativo, a pessoa falante leva o seu interlocutor, que é a pessoa com quem ela conversa, a realizar uma ação, expressando o que quer que ela faça. Então, sempre quando eu utilizo o verbo no imperativo, eu quero que alguém faça aquilo que eu estou solicitando, né? O meu ouvinte, o meu interlocutor, que ele me ouça e que ele faça o que eu estou pedindo. Então, assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo é um pedido, como vocês já conhecem, uma ordem, um comando, uma instrução, uma sugestão, um conselho, ok? Agora, vamos entender melhor por meio desses exemplos que eu coloquei aqui. Em cada slide vai aparecer um exemplo para você entender melhor sobre o que eu acabei de mencionar. Então, olha só. Um exemplo de verbos imperativos utilizado para fazer pedidos. Então, ó, um pedido. Empreste-me seu lápis, por favor. Então, vejam aí que esse empréstime, né, é um pedido. Veja aí a imagem também que ilustra isso. Nessa próxima frase, nós já temos o imperativo na forma de ordem. Então, olha só. Comecem o jogo. Então, vejam que o comecem é um verbo no modo imperativo. Já nesse, eu tenho um comando. Não abra a porta. Então, eu estou pedindo para alguém não fazer algo, porque, como vocês vão entender até melhor na próxima aula, o verbo imperativo ele pode ser negativo ou ele pode dar uma ordem para você fazer algo ou para não fazer algo, ok? Então, vamos lá. Não abra a porta também é um comando. E agora nós temos também os verbos imperativos como instruções. Ah, vocês sabiam que nos livros de receitas nós temos vários verbos no imperativo? E também na nossa apostila Anglo, porque lá nós temos várias instruções sobre várias coisas que vocês devem fazer para realizar as atividades, por exemplo. Então aqui no caso eu coloquei um exemplo de uma receita de brigadeiro, olha só. Coloque os ingredientes numa panela. Coloque é o imperativo. Eu até grifei todos os verbos no imperativo. Misture bem. Leve ao fogo baixo para cozinhar. Então, essa aqui é a receita desse brigadeiro. E aí, esses verbos coloque, misture e leve são verbos no modo imperativo. E nós temos também as sugestões, né? Então, ó, não chore, sorria. Aqui eu não posso dizer que é uma ordem, que é um comando. Aqui é uma sugestão para que você seja mais feliz. Ao invés de chorar, você precisa sorrir. Então, também é utilizado o verbo no imperativo. Então, chore e sorria são verbos no imperativo. E aí nós temos também o conselho, né? Que já não é ordem, não é comando, mas é apenas um conselho para alguém, um conselho para um amigo. Então vejam só. Tenha paciência, vai dar tudo certo. Então,
tenha é um conselho e expressa um verbo no imperativo. Agora que nós já relembramos, né, os verbos no modo imperativo, que nós já concluímos a primeira parte da nossa aula, que é esses verbos imperativos, para que eles servem, então, exemplos deles, né? Então, agora nós vamos entender melhor que existem dois tipos de imperativo, como eu mencionei agora há pouco para vocês. Um deles é aquele imperativo que dá um comando, certo? Já o outro é o imperativo negativo. Então, observem aí que nós temos um pequeno textinho sobre isso. Vejam só. As frases imperativas podem ser afirmativas ou negativas. Quando elas são negativas, é quando há o uso de advérbios de negação. Lembra que nós já estudamos sobre os advérbios de negação? Eles são aquelas palavrinhas, ó, como não, nunca, jamais. Essas três palavrinhas são advérbios de negação. E aí, geralmente, quando um cartaz ele é negativo, ele tem uma dessas três palavras. E essas palavras, elas aparecem antes do verbo imperativo. Então, elas não são o verbo, elas são um advérbio de negação e elas aparecem antes do verbo. Vamos analisar alguns exemplos? Então, vejam aí, ó, vamos comparar essas duas frases. Nós temos a frase fechem a porta. Ela não tem nenhum não, não tem nenhum advérbio de negação. Não tem não, jamais, nunca, né? Então, ela é uma frase afirmativa. Então, fechem a porta, está pedindo para alguém fazer algo. Já na outra, não fechem a porta, pede para que alguém não faça algo. Já é uma frase negativa, né? Um imperativo de negação. Então, é pedindo para não fazer algo. Vocês estão conseguindo ver a diferença? Ambas as frases são frases com verbos no imperativo. Porém, uma pede para fazer algo e a outra pede para não fazer algo. Compreendido? Agora vamos para o próximo exemplo. Meninos, não abram o caderno. Então, quando eu utilizo essa frase para alguém não fazer algo, né? Então, eu estou usando novamente o imperativo negativo. Ou quando eu falo, não coloquem as flores no vaso. Então, eu estou usando novamente esse imperativo. Aí tem uma situação assim também, gente. Olha, lembrando que eu disse que os advérbios utilizados no imperativo para dar um tom de negação são jamais, nunca e não. Porém, não é todas as vezes em que esses verbos eles podem ser utilizados. Olha só, tem alguns exemplos aqui que falam sobre isso. Então, vamos primeiro analisar o não e o nunca. Certo? A gente tem que ter muito cuidado e saber exatamente qual é o momento de utilizar o não e de utilizar o nunca. Então, vejam só. Essas duas palavras são advérbios de negação. Então, elas duas são usadas para negar algo. Porém, o nunca possui uma ideia de tempo. Então, veja só. Por esse motivo, ambas as palavras possuem significados diferentes. Eu não posso utilizar o nunca em qualquer situação, tem que ser apropriada. Vejam só. Compare as frases. Nunca leve o cão para passear e não leve o cão para passear. Nessas duas frases aqui, eu posso utilizar ou o não ou nunca, né? Porque o sentido da frase não vai ser alterado, né? Se eu falar, nunca leve o cão para passear, eu estou pedindo para nunca fazer isso. E eu também posso dizer, não leve o cão para passear hoje, por exemplo, né? Então, dependendo do que eu quero proporcionar ao meu leitor, dependendo para quem eu quero dar uma ordem, né? Dependendo do meu interlocutor, eu posso sim utilizar ou não ou nunca. Porém, nessa outra frase aqui, né, nessas outras duas frases, nós já percebemos que há uma alteração de sentido muito grande. Veja só. Hoje, não peça ajuda para resolver as atividades, né? Então, hoje não peça ajuda. Agora, vamos ver como fica essa frase com o nunca também, ó.
Hoje, nunca peça ajuda para resolver as atividades. Gente, se o nunca tem uma ideia de tempo nunca, ele é algo que não acontece nunca. Então, não posso falar que só hoje nunca. Fica uma frase incoerente. Portanto, nesse caso aqui, eu não poderia utilizar o nunca. Eu poderia utilizar apenas o não, porque hoje você não pode pedir ajuda para fazer a tarefa, mas amanhã talvez você pode. Agora, quando eu uso nunca, eu estou me referindo para todo sempre, né? Nunca é nunca. Então, vocês estão entendendo? Por esse motivo, nós temos esses dois modos de utilizar o imperativo. Então, são dois tipos de imperativo. E prontinho, a nossa aula termina por aqui. Tem atividade lá na Agenda Edu. Beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.